Fala pessoal, e alguns irmãos comentaram aqui, né? O irmão Eduardo Lemos e também, não é? A irmã que tem um perfil aqui, meu cabelo tonhonhon. Obrigado pelo comentário de vocês. Comentaram no vídeo que eu postei hoje de manhã, né? Fazendo aquele react das loucuras gospel, né? Eu vou fazer mais vídeos assim, certo? Mas eu vou ler aqui o comentário do irmão. Irmão Eduardo, ele falou assim: esse pastor do vídeo é aqui do Rio de Janeiro. E sinceramente, eu acho que é Marco alguma coisa o nome dele, né? E, sinceramente, como é triste as pessoas chamarem isso de algo de Deus, pois que a glória de Deus recebe, que glória Deus recebe de uma coisa que ultrapassa os limites da revelação bíblica. Pois é, né? Sabemos que os demônios estão sujeitos à vontade de Deus e jamais negaremos sua existência. Agora, o que acontece em alguns lugares serve apenas para promover o suposto santo pastor, de fato, né? Então, é aquela questão, cara. Numa situação como essa de comunidade assim, digamos assim, né, o pastor é a estrela dali, né? Ele é o cara super poderoso, o cara com toda a autoridade, o semideus, então todos se submetem à vontade dele. A realidade é essa. De fato é isso. É um show para validar, são falsos sinais para validar a autoridade mentirosa de pastores assim, né? Então, continuando aqui. Deixa eu ler. Agora, o que acontece em alguns lugares serve apenas para promover o suposto santo pastor e suas bizarrices excêntricas. Mas se alguém ultrapassar os limites da revelação bíblica, Paulo chama de anátema. Pois é, isso é anátema, com certeza. Onde esse pastor vai, ele faz não apenas isso. Tem até o paletó ungido, né? Eu acho que já vi vídeos assim dele, passando correndo assim com paletó, né? E o pessoal todo caindo, que derruba demônios. Ele e sua igreja, com muitas aspas aí, igreja, né? Não usam bermuda, camiseta, enfim, coisas bem estranhas e contrárias frontalmente às escrituras sagradas, né? Pois é, estão cheios de usos e costumes, mas ao mesmo tempo eles cometem pecado. Eu acho que essas pessoas têm uma deficiência muito grande de entendimento, sabe? Porque não é engraçado como que as questões morais são tratadas como pecado no contexto evangélico e doutrina não é? Pô, heresia, não é? Um ensino falso, uma suposta revelação, não é, de um cara como esse teatrinho, isso é tão danoso como qualquer coisa moral na igreja, não é? Como qualquer queda moral nesse sentido. É pecado, tanto quanto a questão moral, né? Por quê? Porque traz dano para a igreja e é uma oposição a Deus e sua palavra. Então, como é que as pessoas não tratam isso com seriedade, né? Tipo, se o cara adultera, se o cara rouba, se o cara, sei lá, faz um monte de coisa, coloca imagens, não é, de Deus na sua casa, faz imagem de Cristo, pendura na parede, faz imagem de um monte de coisa e bota para fazer culto, esse cara tá pecando, é um idólatra, não é? Mas os líderes, os supostos crentes que estão pregando mentiras, dizendo que Deus está falando no ouvido sem sem que o Senhor esteja falando absolutamente nada, dizendo que estão vendo anjos, não é? Mentindo na cara dura para as pessoas, essas pessoas não são tratadas como pecadores, não é? Como se estivessem realmente ofendendo a Deus e sua palavra. Não posso julgar sobre isso. Como não, né? Isso é estranho. Aí a irmã do perfil Meu Cabelo Tonhonhon, é engraçado o nome do perfil. Minha filha também tem o cabelo cacheado, minha filha mais nova, assim, que a irmã. Também é um cabelo tonhonhon, né? Meu Deus, né? As pessoas confundiram espiritismo com cristianismo. Boa observação. É exatamente isso. Perfeito. Exatamente isso. E ainda repreendem as macumbas, né? O que é bem contraditório. Né? Qual o sentido, hein? De um desses tipos de crentes aí repreenderem macumba? Basicamente um macumbeiro atacando o outro, né? Só isso. As igrejas reformadas são um refúgio para os que cansaram, né? Desse movimento espiricristão. Espiricristão, boa definição. São espiricristãos. Isso. Eu quero saber se tem uma igreja reformada em Luiz, Eduardo e Posse, ambas em Goiás. Eu não sei informar. Eu acho que tem um em Minas, né? Mas em Goiás eu nunca verifiquei, não. Eu vou procurar verificar, viu, minha irmã? Agradeço pelo comentário de vocês e só ratifico o que vocês falaram aqui, de fato, né? Existe muita palhaçada. Uma coisa tem que ser levada a sério, não é? Nós precisamos entender que a doutrina ruim, não é? Heresia, invenções humanas, não é?
falsas doutrinas são tão danosas para a igreja e para a cristandade e tão ofensivas a Deus quanto a quebra dos seus mandamentos, tá? Isso é muito importante compreender. Então, pessoas que estão dizendo que Deus está falando, que o Senhor está revelando agora, não é? Os indivíduos que adivinham o número de CPF, o nome das pessoas, né? Mesmo que olhe no Facebook ou em alguma rede social dos indivíduos, né? Para depois ficar no culto dizendo, estou entendendo, eu estou entendendo, eu estou entendendo. Todos eles estão ofendendo a Deus, estão provocando a Deus, estão pecando. Deveriam ser tratados, não é, como qualquer outro que, dentro de um contexto de comunidade cristã, e esteja cometendo pecados graves, sérios e públicos, certo? Do mesmo jeito. Então deveriam ser punidos igual. Só para poder concluir aqui, nós, nas igrejas reformadas, para uma pessoa se tornar membro, né, a pessoa passa primeiro por catequese, porque é o tempo do indivíduo aprender sobre nossas doutrinas, não somente sobre as doutrinas, né? Então tem esse tipo longo de catequese, porque a pessoa aprende sobre as doutrinas, mas não somente isso, a pessoa também aprende sobre o regimento das igrejas reformadas, ou seja, ela vai entender também como nós nos organizamos, e não somente isso, não é? Ela tem o tempo para, nesses estudos, questionar, tirar suas dúvidas, não é? Sanar essas dúvidas do coração. Porque elas acontecem, são pessoas que muitas vezes vieram de contextos diferentes. Pode ter vindo do catolicismo romano, de alguma igreja batista, de alguma igreja pentecostal, de alguma igreja neopentecostal e várias outras instituições religiosas, outras tradições religiosas, digamos assim, cristãs, e terem vários pensamentos, doutrinas diferentes das nossas. Se a pessoa tem interesse de ser membro da igreja reformada, vai ter que passar por catequese, tirar suas dúvidas, e ainda nós temos 13 perguntas, não é, para a chamada pública profissão de fé, onde o irmão, a pessoa que quer se tornar membro da igreja, ela vai responder essas perguntas. É claro que existe uma preparação antes, estudo, então geralmente os pastores eles vão fazer visita a essas pessoas que querem se tornar membros da igreja e eles vão estar lendo e explicando cada pergunta para que a pessoa, na hora, no momento da formalidade do culto solene, quando ela for chamada a responder essas perguntas, ela entenda o que está acontecendo, realmente ela entenda aquilo, concorde e realmente assuma publicamente, tá? Então é prometer, declarar, assumir, etc. E a última pergunta, a pergunta de número 13, fala justamente sobre, não é, a pessoa prometer, não é, que ela vai se submeter à disciplina da igreja, à disciplina eclesiástica, caso ela se desvie da verdade em sua doutrina ou conduta. Ou seja, não é somente uma questão de pecado, não é pensando na questão moral. Não. Se a pessoa cometer algum tipo de pecado que realmente cause escândalo, eu estou falando isso porque nós pecamos, irmãos, todos os dias, tá? Pecamos todos os dias. Certo? Eu sei que alguém vai dizer assim, não há pecadinho nem pecadão. Isso é uma maneira de você relativizar a coisa em si. E está errado. Há sim, tá bom? Para Deus somos todos pecadores. Esse é o ponto. Mas no contexto da comunidade, há coisas que são piores do que outras. A realidade é essa. Por isso, não é que muitos pecados específicos não é, geram, às vezes, excomunhão. Não é? Veja o caso de Paulo excomungando não é, na igreja de Corinto, ordenando que os presbíteros excomungassem aquele membro que estava dormindo com a mulher de seu pai, não é, da igreja de Corinto. Por quê? Porque o que ele estava fazendo ali, a sua prática contínua, era um escândalo para o evangelho e, portanto, inaceitável. Então, há, sim, pecados que devem ser, nesse sentido, tratados, não é pastoralmente, mas quando a pessoa permanece naquele escândalo ali, tem que ser colocada para fora. A realidade é essa. Só que isso vale também para as doutrinas. Imagine que alguém é agora um membro da igreja reformada, aí daqui a 1 ano, 2, 3 anos, começa a falar bobagens, não é, no momento de reunião com os irmãos, no momento de comunhão, validando dogmas ou doutrinas que não são reformadas, que são contra as doutrinas reformadas. Essa pessoa deve ser advertida do mesmo jeito, certo? Deve ser chamada a atenção, chamada ao arrependimento, a reassumir aquilo que um dia assumiu, certo? E se por acaso não se dobrar e continuar sabe, validando seus dogmas particulares, não é, rejeitando a doutrina reformada, deve ser também excomungada da igreja. E esse é o fato, tem que ser tratado da mesma maneira, não é? É lamentável que no evangelicalismo as pessoas não entendam que doutrina é algo tão importante assim, né? Então, fica o exemplo aí. Valeu, meus irmãos, tá? E para irmã aí do cabelo tonhonhon, eu não sei se você está em alguma igreja pentecostal ainda, ou até o próprio irmão Eduardo, fica o convite para vocês. Se vocês quiserem participar de alguma turma, eu tenho uma turma de catequese, eu faço pelo Google Meet, mas é uma coisa, uma questão um pouco mais privada, tá? Eu faço a aula com os irmãos, porque eles podem interagir também, pelo Google Meet, não é? Toda terça-feira às 16 horas, se vocês se interessarem.
Eu vou deixar o meu e-mail aqui na descrição. É só mandar um olá para mim lá no e-mail que eu mando o contato para vocês e posso adicionar vocês no grupo de repente. E se vocês tiverem disponibilidade de poder aprender também, né? Mais sobre, eu posso ajudar nesse sentido, tá certo? Valeu, Deus abençoe.